Oi, gente, aqui é o Aleph e esse é o nosso 20º vídeo e eu espero que seja o último, porque, né, já deu. Mas é de uma série no qual eu ensino como eu fiz a minha análise de monografia em R, no qual eu avalio os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e de entrega sobre as condições de trabalho dos condutores. A gente ainda está aqui no nosso terceiro capítulo, que é análise econométrica. No último vídeo a gente fez uma série de tratamento dos dados de forma a prepará-lo para que a gente possa, enfim, rodar o nosso modelo de diferenças em diferenças. E aqui nós iremos fazer primeiramente para o grupo, não, primeiramente para a contribuição previdenciária. Então vamos iniciar aqui uma segunda subseção, né, digamos assim, e vamos escrever contribuição previdenciária. Vamos aqui colocar a nossa segunda subseção. Vamos abrir um segundo bloco de código. E a gente precisa abrir algumas bibliotecas. A primeira dela é a biblioteca LM-Test. Se eu não me engano, essa biblioteca LM-Test ela é nativa do R. Na verdade, eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, se vocês não conseguirem abrir, vocês vão dar um install packages e vão digitar entre aspas lm test e vão executar e devem instalar. A mesma coisa, essa biblioteca aqui é para rodar um modelo de regressão linear, tá? Apesar de ser um modelo de diferença ele ser um pouquinho de diferença, mas ele ainda assim é um modelo linear. E outra biblioteca que precisaremos abrir, que é para controlar a heterossedasticidade dos erros, que é o famoso erros padrões robustos, é o SandWish. Então, e da mesma forma, se não tiver instalado, vocês podem instalar aqui, que deve funcionar normalmente sem grandes problemas. Então vamos abrir aqui. Ok. E aqui a gente já pode colocar o nosso modelo contribuição. Vamos atribuir aqui. A função que a gente vai usar é o linear model, né? O modelo linear, que é LM. A nossa variável dependente é a primeira que a gente declara, que é a contribuição de previdência. Aí eu dou esse tio aqui. E aqui eu já coloco as variáveis que eu tenho interesse. A minha variável de interesse, que vai medir o impacto, de fato, é a variável de tratamento, no qual ela indica valor 1, se aquela capital está tratada naquele período de referência, e 0 se ela não está tratada naquele período de referência. Lembrando que o grupo de controle, para todos os períodos, ele vai ser 0. Então, eu já expliquei e também ensinei a como criar essas variáveis no vídeo anterior. E a gente só vai seguir aqui para os nossos modelos. A segunda variável que a gente precisa declarar é se em algum momento a capital foi tratada. Se em algum momento ela foi tratada, ela assume valor 1. E se em nenhum momento ela foi tratada, ela assume valor 0. Que é essa aqui, tratado underline controle. Tá? É isso que ela representa. E agora as nossas variáveis
que a gente utiliza como controle, né, para melhorar o grau de ajuste do nosso modelo, como é o PIB per capita, o percentual da população com ensino superior. Ah, tá faltando taxa de desemprego, né? LL, taxa de desemprego. E por fim, a taxa de acidentes a cada 100 mil habitantes de trânsito. Vamos colocar aqui LN taxa acidentes. Isso aqui já deve ser suficiente. Ele vai armazenar aqui, ele não vai exibir nada. Vamos ver se executa. Acho que escrevemos alguma coisa errada. Contribuinte underline previdência LN. O que eu escrevi errado? Ah, tá faltando uma coisa muito importante, né? Senão não tem como. Que é declarar de onde ele vai tirar os dados. Ele vai tirar esses dados, que é o data igual do dados análise. Aqui, vou dar um Ctrl Enter. Tratado controle não foi encontrado. Acho que é porque eu tinha percebido que eu tinha digitado errado aqui. Então é tratado controle. Então vamos executar novamente. E aqui vamos executar novamente. Pronto. Nosso modelo de contribuição está aqui. Ele tem um formato diferente. Aqui tem os coeficientes. Eu esqueci o nome desse tipo de objeto. Ele acho que é lista o nome dele mesmo. Ele é formatado em listas. De qualquer forma, a gente já vai exibi-los ele ao calcular os erros padrões robustos. E a gente faz isso como? Através dessa função, coef teste. Aí a gente coloca o nosso modelo contribuição, o VCOV, é porque tem várias maneiras de, de fazer e calcular os erros padrões de forma a normalizar os erros e torná-los homogêneos, né? Ou homocedásticos, melhor dizendo. Acho que é isso. Às vezes eu fico confuso se eu estou falando alguma coisa errada, mas acho que é isso mesmo. E aqui a gente coloca novamente o modelo contribuição e o tipo dos erros padrão que a gente vai incorporar aqui no nosso modelo, que é o HC1. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas vocês podem dar um help ou pesquisar aí mesmo na internet, perguntar para a IA, que ele deve esclarecer tudo. Acho que é isso. Vamos dar Ctrl Enter aqui. E aqui ele já traz as variáveis. A nossa variável de interesse é tratamento, no entanto, ela deu não significativa. Avisando aqui também que no meu modelo de monografia original, eu também rodo o MQO, que é os mínimos quadrados ordinários, e assim como lá, que também dá não significativo, então eu já fiz também diversos testes e tal, e realmente o modelo não consegue capturar nenhum efeito desses aplicativos. Então a gente pode dizer que a entrada desses novos modelos de negócios não exerceram impacto sobre a contribuição previdenciária dos condutores. Essa diminuição da contribuição previdenciária que a gente observou aqui através dessas tabelas, deixa eu ver se tem aqui, aqui é a hora de trabalho, aqui jornada média, e aqui nesse período ela é comum a todos os grupos, né?
vocês percebem que eles meio que estavam tendo uma trajetória com certo grau de heterogeneidade, mas uma trajetória previsível, assim como aqui também. Só que ao mesmo tempo, todas as capitais começaram, todos os grupos começaram a ter uma redução do nível de contribuição previdenciária. E como isso foi comum a todos, inclusive naquelas capitais em que a Uber não havia entrado, então o modelo entende que não foi por conta dos aplicativos, mas sim deve haver outros fatores que explicam essa quebra aqui que aconteceu. E agora a gente vai fazer essa análise para a jornada média de trabalho. Então, vamos adicionar aqui 3.3. Na verdade, faltou uma coisa, tá? Faltou uma coisa que eu faço, que é adicionar uma dummy para a time, para o período, que é meio para controlar a heterogeneidade temporal. Como eu não fiz isso, eu vou adicionar aqui, não vai ter problema. O resultado deve ser o mesmo, tá? Então vamos adicionar aqui. Para eu criar uma dummy, eu utilizo essa função aqui, factor. E escrevo time, que é a nossa variável que mede o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, enfim. Tá? E aqui eu já vou executar tudo novamente. E aqui continua sendo não significativo, tá? Nosso p-valor é esse daqui e ele é bem alto. Então, não significativo, sem impacto. Estava esquecendo desse detalhe, mas enfim, colocamos ele. E agora a gente vai para a jornada de trabalho. Aqui, vamos abrir um bloco de código. Só vou dizer uma coisa antes que eu esqueça, porque senão eu termino o vídeo e esqueço. Gente, essas bibliotecas eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar o arquivo final desse código, desse script, em formato notebook, que é o formato que está aqui, né? Com descrição e tal. Aqui eu não adicionei descrição, mas o que eu vou disponibilizar tem descrição. Ele vai dar alguma diferença em relação a algumas partes do código, mas ele tá funcional, ele tá funcionando. Eu vou fazer o teste antes de disponibilizar para vocês, para ver se não tem nenhum algum erro, mas também se tiver algum erro, vocês podem deixar nos comentários, em qualquer vídeo que seja, a falar, tem algum erro aqui, não estou conseguindo, que aí eu vou, verifico e auxilio vocês. Mas, o que eu estava dizendo é que eu vou deixar todas essas bibliotecas aqui no arquivo que eu vou disponibilizar do script no início, tá? Então não se preocupa muito com isso aqui não. Eu só fui colocando ele no decorrer dos vídeos só para saber o que se refere ao que, quais funções se refere a quais bibliotecas, tá? Então, seguimos. Modelo, jornada, trabalho. Vou colocar LM aqui de novo. Agora é LN horas trabalho. E aqui eu vou copiar o resto porque é tudo igual, tá? Não vou ficar perdendo tempo. Tratamento, tratado controle, PIB per capita, percentual de superior, taxa de desemprego, taxa de acidentes, adame de tempo e os nossos dados. Da mesma coisa aqui para os erros, para incorporar os erros padrões robustos, de forma a normalizar os erros, a distribuição dos erros, né, que não pode ser heterocedásticos, mas sim homocedásticos.
tem que ser linear, enfim. E aqui a gente vai substituir esse aqui por esse e esse aqui por esse. Vamos executar. Nossa, tá dando umas dor nas costas. E aqui, beleza. Então aqui a gente percebe que deu significativo a 99% de confiança, né? Que é 2 estrelas. E deu um sinal positivo. Este resultado aqui a gente poderia dizer que os aplicativos eles contribuíram para um aumento de aproximadamente 4 pontos 4 pontos percentuais na jornada média de trabalho semanal, tá? Aqui não está o intervalo de confiança, mas a gente pode sim arredondar e dizer que é igual a esse coeficiente, os 4 pontos percentuais, muito provavelmente. A gente tem um erro padrão, com erro padrão é só somar, né? A gente tem um intervalo, acho que é isso. Só se eu estiver errado. Mas de qualquer forma, interpreta-se dessa forma, tá? Então, houve um impacto desses aplicativos sobre a jornada de trabalho de forma a aumentar. E aí, para a gente dar uma contextualizada melhor, a gente pode retomar aqui no nosso gráfico descritivo. A gente percebe, por exemplo, que todas as capitais elas estavam reduzindo e todas reduziram, todos os grupos de capitais reduziram. No entanto, há uma diferença importante aqui. Aqui elas têm trajetórias parecidas, mas aqui tem uma diferença. O grupo em que a Uber estava presente, as capitais, eles reduzem, mas reduzem menos do que aquelas capitais em que não havia presença de aplicativo. Então a gente assume, até pela tendência a hipótese das tendências paralelas, a gente assumiria que se a Uber não tivesse entrado nessas capitais, ela teria uma redução da jornada mais significativa. No entanto, a Uber contribuiu para realizar uma manutenção da jornada de trabalho em níveis mais altos do que ela teria na ausência desses aplicativos. Essa é a interpretação que a gente se dá. Agora, em interpretação econômica, eu não vou me delongar muito. Talvez eu disponibilize o meu trabalho de monografia para vocês terem uma interpretação mais teórica e econômica desses fenômenos, mas o que a gente pode dizer em geral é que hoje não mais, mas no início havia um forte incentivo para que os motoristas trabalhassem mais horas, por exemplo, com bônus e também punições, mas principalmente os bônus. Às vezes a Uber dava bônus para aqueles que dava mais horas ou se dedicasse mais horas. Então, isso era um incentivo para que para que o motorista de Uber ou de aplicativo de transporte de um modo geral se passasse mais horas. Então, eles utilizavam políticas de bônus, promoções e punições que influenciavam ou influenciam esse desfecho, tá? E aqui a gente chega, enfim, ao fim da nossa série. Eu vou disponibilizar isso a vocês, o script, ele vai ter algumas diferenças, como eu tinha dito, mas em geral é isso. Concluímos a nossa missão, montamos a nossa base de dados, fizemos uma automoção, né, da coleta da PNAD contínua junto com os tratamentos, depois fizemos uma análise descritiva e por fim a gente fez a nossa análise econométrica e o nosso objetivo era avaliar os efeitos, então a gente confirmou esses efeitos parcialmente, né?
por um lado, não tem impacto na contribuição previdenciária, mas houve impacto na jornada de trabalho. E é isso, gente. Eu não falei nos vídeos anteriores para comentar e curtir. Esses vídeos aqui vai para o YouTube, mas se você puder comentar, curtir, compartilhar, eu agradeço. E possivelmente em breve deve vir algumas outras séries de alguns outros projetos. Para quem não sabe, eu sou pesquisador em um laboratório de pesquisa vinculado na UFG e eu trabalho basicamente como analista de dados, né? Então, como eu sou um pesquisador quantitativista, então esse trabalho aqui, por exemplo, eu faço no meu dia a dia aplicados em outros contextos. Então, é isso, tá? Eu pretendo trazer outros vídeos, outros cursos e agregando outras ferramentas e outros métodos. Mas no geral é isso, eu agradeço aqueles que acompanharam todo o curso desde o início, mas aqueles também que eventualmente consultaram algum outro vídeo pontualmente também agradeço. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Eu vou deixar também os meus contatos, eu vou deixar meu perfil LinkedIn e meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato comigo, tá? Então, até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado.